esse é o terceiro vídeo da série e hoje eu vou falar sobre o ombro. O ombro ele é dividido em três porções, porção anterior, porção lateral e porção posterior. A origem da porção anterior e da medial ou lateral é na clavícula. Já da porção posterior é na escápula. Então isso vai diferenciar alguns movimentos. O principal motor desse movimento de flexão de ombro é justamente o deltoide anterior. O deltoide anterior também tem uma função de rotação interna do seu braço e também tem a função de abduzir, na verdade, aduzir de forma horizontal. Sabe o movimento de crucifixo? Você naturalmente trabalha o deltoide anterior. Por isso que em dias de treinar o peitoral, a gente acaba usando também o ombro e aproveitando a sessão para trabalhar os dois, inclusive o lateral, que trabalha em sinergia em alguns movimentos. O deltoide lateral, ele tem a função de abdução vertical, e esse movimento aqui também ele tem participação, que é uma continuação da abdução, e ele também trabalha em conjunto com o trapézio. A porção posterior, por ter origem escapular, ela tem a função de estender o ombro, então levar o ombro para trás. Tem a função de abduzir horizontalmente, então quando eu estou deitado eu faço crucifixo inverso. Se houvesse uma resistência desse lado, uma resistência desse, eu trabalharia muito bem. Por isso você faz no crossover esse movimento aqui, para trabalhar o deltoide posterior. Tem a função também de rotação externa, então ele leva o ombro para trás. Ele faz o oposto do deltoide anterior. Dicas sobre o deltoide anterior. A elevação frontal com uma pegada neutra, você trabalha bastante o seu e evita utilizar a ajuda do lateral. Então uma sugestão que eu faço é você subir o peso, uma carga um pouco mais elevada, de forma pronada, com a mão nessa forma, e aí aqui no final do movimento você rotaciona o braço, não rotaciona só o pulso. Você tem que rotacionar o braço e aí fazer a excêntrica com a pegada nessa forma. Isso vai fazer com que você isole a fase excêntrica trabalhando somente o deltoide anterior. E a fase excêntrica onde tem um maior rompimento de fibras, então possivelmente vai ter ali um trabalho digno do seu esforço. Agora vamos para a parte lateral. Primeiro, a elevação lateral, o principal motor é realmente o deltoide lateral. A pegada é importante você saber. Quanto mais pronada você fizer, então se eu estou aqui realizando o movimento dessa forma, se a minha pegada é muito pronada, eu tenho uma limitação do meu ombro, porque existe ali uma parte do acrômio onde faz tipo um túnel. Então você tem o supraespinal, quanto mais pronada, mais você aproxima o seu músculo, ou a bursa, fica comprimindo por conta dessa aproximação do húmero, aquele tubérculo maior. A articulação do ombro ela não é totalmente na horizontal aqui, ela não é totalmente alinhada com o seu corpo. Ela é voltada para frente. Então quando você for fazer elevação lateral, joga o seu braço um pouco mais à frente, ao invés de ficar totalmente lateralizado aqui. Porque é um movimento antinatural. Você tem que colocar mais ou menos ali no plano escapular, vai jogar uns 20 graus à frente, e aí fazer um movimento de abdução. Então, a ideia é que você faça um movimento até 90 graus. Então, chegou aqui até a altura do ombro. Pode voltar, porque se você eleva, mesmo que a pegada seja neutra, que você vai ter uma movimentação maior, a sua escápula faz esse movimento aqui, porque ela chega até um limite, e aí a escápula produz esse movimento restante aqui, ó. Então, se for trabalhar lateral, trabalha dessa forma. A pegada, assim, você pode manter neutra, sem problema. Dependendo do incômodo que você sentir, aí eu recomendo a neutra até a altura do ombro, que vai aliviar, já que o tubérculo maior do húmero, quando você faz essa movimentação para a pegada neutra, ela se distancia daquela fase de compressão da bursa, o que gera a síndrome do impacto. Os riscos que você tem em executar alguns exercícios. Vamos lá. Remada alta. Quando você faz um movimento de remada alta, você tem uma rotação interna do seu braço e uma abdução. Isso causa aquela compressão do supraespinal. Se você for realizar a remada alta, eu recomendo uma pegada um pouco mais aberta e a elevação somente à altura do ombro. Não precisa trazer a sua mão até aqui em cima, porque isso vai causar aquela compressão. O desenvolvimento militar por trás da cabeça, aí acontece o oposto. Você tem uma rotação externa, extrema, e aqui embaixo você tem uma hiperextensão do subescapular, que é um músculo do manguito que fica numa posição extremamente ruim, além da sua cervical também estar podendo ser jogada à frente. Sendo que o desenvolvimento militar à frente trabalha o mesmo grupamento muscular e alivia a tensão ali no subescapular e também na articulação do ombro. Puxada por trás da cabeça tem o mesmo efeito, já que você vai jogar cervical à frente, inclusive tem post
sobre isso. E o tríceps banco, esse movimento que você faz aqui de extensão, e aí você deixa a sua carga, o seu próprio peso do corpo descer, você joga o seu ombro à frente, fazendo com que os ligamentos tenham uma hiperextensão. Então isso pode ser danoso e algumas pessoas realizam com carga esse tipo de movimento, às vezes sem muita atenção. A pegada pode influenciar em alguma coisa, mas o tríceps banco ele é um movimento assim que, para trabalhar o tríceps, eu acho que não é tão necessário, já que existem outras ferramentas para trabalhar tríceps. Se você tiver alguma dúvida, tem o meu vídeo de tríceps, também tem uma infinidade de outras formas. Ok? Vamos continuar com o ombro. O desenvolvimento lateral, elevação lateral, você vai fazer isso. Pode acontecer um drop mecânico, onde você está fazendo esse movimento, chegou até a falha, você aproxima o seu braço, então eu estava assim, com o braço estendido, dobrei aqui e realizo esse movimento. Quando você realiza esse drop mecânico, tem que ter atenção para rotação interna. Você não pode deixar o seu braço cair, você tem que manter ele aqui. E para que isso aconteça, tem que ter dois músculos trabalhando ali para ele não rotacionar internamente, o infraespinal e o redondo menor, além do deltoide posterior que também trabalha nessa rotação externa. Então deixo o cotovelo baixar e realizo o movimento com essa fase encurtada, que é um drop biomecânico porque você diminuiu o braço de alavanca. Estava bem distante do eixo, você dobrou o braço e aí conseguiu fazer a aproximação tomando todos esses cuidados. É uma sugestão, é um jeito de você intensificar o exercício fazendo ali um drop set sem redução de carga. Deltoide posterior. O deltoide posterior ele tem a função de abduzir horizontalmente, então esse movimento oposto ao crucifixo, extensão do ombro e rotação externa. O que eu posso recomendar? O crucifixo inverso na máquina, quando realizado, foi feito estudos também de eletromiografia, onde a pegada neutra você trabalha melhor o deltoide posterior. Dica, sempre que você for trabalhar o deltoide posterior, dê função à sua escápula. Então, ou você aduz ela completamente e trabalha aqui, fazendo um movimento de extensão com as costas totalmente travadas, ou você abduz, joga o ombro à frente e aí realiza um movimento. Você vai ver que vai ficar um pouco mais difícil porque a escápula não está fazendo aquele movimento para auxiliar tanto no movimento de abdução. Então, ó, internamente, pegada neutra, joga as escápulas à frente e realiza o movimento. Isso vai trabalhar bem o seu posterior. Eu estou fazendo isso aqui nesse plano, mas a ideia é que você faça ou em decúbito ventral ou na máquina onde vai ter atenção o tempo todo. Ok? É isso.